Bom, pessoal, é fácil a gente falar sobre o mercado atlético porque são suas saídas, né? Romeu Benítez indo para o Tigre da Argentina, a gente tem algumas outras saídas acontecendo também, como Jader, já se despediu, Gabriel Saídas Pereira. E muito lucro, né? Claro, muito lucro. E muito lucro. Mais de Bento 100 milhões de vendido. reais lucrados. Fantástico, né? Mas uma informação surgiu e a gente tem que trazer aqui para vocês que o Atlético recusou uma proposta de 5 milhões de euros pelo volante Eric. A proposta veio do CSKA de Moscou, tá? Não é o CSKA Sofia, né? É. Que é aquele que engana os bobos do FM. Cara, assim, Vinicius, eu não sei nem mais o que te falar, cara. Eu não sei nem mais o que te dizer sobre a minha vontade do Atlético vender o Eric. Cara, Eu acho que o Eric não é. A gente sempre fala de encerrar ciclos, né? É. Eu falo isso há tanto tempo, cara, tanto tempo que agora muita gente está falando também. Eu lembro quando a gente comentava isso nas antigas e falava, cara, é surreal. Assim como a gente vê ele em campo, cara, tipo, já é um fator assim, tipo, de desânimo, cara. E ele não é um jogador ruim. Ele não é um jogador ruim. então. Ele não é. Ele hoje é titular do Atlético. Sim. Hoje ele é titular do Atlético. Eu ainda acho que um Felipinho saudável é mais jogador que ele. Jogador mais completo que ele. Eu acho que ele poderia sim, logicamente, o menino simplesmente pegou todas as doenças do mundo e não pode jogar. Voltou agora a treinar com bola. Teve uma hepatite. Né? Pegou hepatite A, B, C, D, né, juntas, né? Só A. Tá, A mais. Hepatite A mais, né? E assim, Vinicius, a brincadeira, lógico, como eu te falei, é brincadeira, Lógico. mas eu acho que o Felipinho, cara, ele poderia render muito mais nessa função. Ele jogou como 5 pela Ponte Preta, do lado do Leonaldi. Eu acho que nessa proteção diária, junto ao Fernandinho, o Felipinho tem mais vigor, tem mais vontade e dá pra ver que é muito mais jogar no Atlético do que o Eric, cara. Cara, você venderia o Eric agora, Sim, assim? sim. Não precisa nem continuar a frase, sim. Sem pensar duas vezes? Sim, acabou. Com certeza. Podemos fechar o vídeo? Cara, eu não venderia o Eric, não. Não fechou porque eu não venderia. Venderia o Eric? Hoje eu não venderia o Eric, cara. Assim, no começo do ano podia ter vendido. E até acho que foi um erro o Atlético não ter vendido depois do Corinthians oferecer 6 milhões de euros, né? 6 milhões de euros. Pois é. E o Eric ficou balançado, né? A gente tem isso em apuração. O Eric gostou da proposta, Pediu pra sair. da ideia, conversou com a presidência para sair do clube. E aí o Petralha falou pro Eric, falou, não, cara, você é uma peça essencial, estamos montando um super time e queremos você como um pilar desse time em 2024. O Eric, convencido, permaneceu no Atlético. Cara, agora sim, lá no início do ano, vendeu o Eric, você tinha o Fernandinho, você tinha o próprio Felipinho, você tinha o Alex Santana, você veio a ter o Gabriel logo na sequência, né? O Atlético tinha ainda o Hugo Moura. Sem contar a qualidade dessas peças, tá? Mas a pluralidade das peças. Você ter em quantidade de jogadores que poderiam reforçar o setor do Atlético, talvez ganhar minutos como titularidade. Agora, hoje você não tem. O Hugo Moura foi embora. O Alex Santana foi... Os dois jogando bem, tá? Pra ser muito justo aqui, o Hugo Moura bem pelo Vasco, o Alex Santana bem pelo Corinthians. O Atlético tem um Gabriel que começa a ter minutos, mas também não mostra tanta regularidade, né? O Felipinho ficou muito tempo fora, tá 2 meses sem jogar. Tá voltando agora. Sim. Então, assim, cara, perder o Eric seria ter o Gabriel como titular. Hoje a situação é essa, cara. Eu acho que eles entregam a mesma coisa, sabia? Eu não acho. Eu discordo completamente. Eu acho que, assim, a característica é muito diferente. Até eu ia puxar isso. A característica é muito diferente. Eu entendo, a característica realmente Muito concordo diferente. com você. Em termos de progressão, ou seja, fatores ofensivos, o Gabriel está acima do Eric no ano. Tudo bem, jogou menos. O Gabriel tem 3 jogos, né? Claro, tem muito tudo isso ali. aqui. Mas, nos últimos 3 do Eric versus os últimos 3 do Gabriel, que foram jogos fora de casa, Sim. né? Teve um só em casa, os números ofensivos do Gabriel são melhores que do Eric. Sim. E tem um outro ponto também. Mais. É claro, perfeito. Os números defensivos do Gabriel também são melhores. Cara, e esse é um ponto que, assim, claro que só número é número. Número é algo frio, algo que a gente não vê. O Gabriel, na minha opinião, não passa nem perto de ser um substituto para o Eric, ou um cara que venha no elenco e faça acontecer para nós e vire a nossa chave. Sim. Não acho que seja. É claro que a saída seria, na minha opinião, o plano A, vende o Eric, traz um outro. Perfeito. A gente já sabe que esse plano A não vai acontecer. Ponto. Pois é. Não vai acontecer. Pois é. Mas assim, hoje eu prefiro muito mais
não ver o Eric mais no elenco do Atlético do que ter o Eric no elenco do Atlético? Cara, eu não entendo como. Por que ter o Eric no elenco do Atlético é prejudicial? Se o Atlético não vai repor, se o Atlético não vai gastar... A gente vai perder outro bonde, cara. Nós vamos perder o mesmo bonde que a gente perdeu. Pra quê? O Atlético vai lucrar? Vai lucrar, mas vai gastar esse dinheiro? Pelo jeito, não. Mas daí vai manter o cara que não quer ficar aqui? Ele claramente não quer ficar aqui. Mas assim, aí é questão de conversar com o cara. Aí é questão de chegar no cara, Eric, pô, será? Você tem que jogar, você tem contrato. Não, tem contrato claro, a questão CLT na cara, ela é crucial. Lógico. O tapa na cara de CLT não tem conversa. A grande questão é que assim, o Eric pode não querer jogar no Atlético. E assim, isso acontece. Tem jogador que, que é outros ares. E pelo jeito o caso dele é esse, né? Agora, o Atlético considera o cara um ativo, considera o cara um jogador que tem que ser aproveitado e um titular do time. E tá errado em ser titular? Não tá. Porque quem que tem no banco hoje? Tem o Gabriel que tava começando uma temporada agora. Ele tá começando a temporada dele agora. Você tem o Felipinho que tava há 2 meses sem jogar, né? Perfeito. O Atlético tem muito poucas peças nessa posição. Até falamos, né? O Atlético tá a uma lesão do Fernandinho de um desastre completo na temporada. Se já não começou esse desastre. Não, desastre real. Real mesmo. Desastre, real desastre. Mesmo, porque o Atlético tem uma dependência, isso é natural, uma dependência do Fernandinho. Agora, o Fernandinho é um cara que é muito, muito extra classe no futebol brasileiro. Se o Atlético perde o Fernandinho, ele vai sofrer, como qualquer time sofreria sem o Fernandinho. Agora, se o Atlético perde o Fernandinho sem ter nem o Eric, aí eu acho que a situação fica ainda pior. A situação fica ainda mais feia e por isso talvez eu não venderia o Eric agora. Entendo que ele não quer permanecer, entendo que o Atlético até deveria ter vendido ele lá no começo do ano. Sim. Agora... daria tempo para trazer. Agora não dá. Agora eu realmente não coloco como um absurdo o Petralha, o Atlético como um todo, recusar uma proposta pelo Eric. Muito bem. E você? Venderia, manteria? Qual que é a sua opinião a respeito do Eric? Recusamos uma proposta de 5 milhões de euros do CSK. Diz aí, se inscreve no canal e curte aqui o vídeo. Um abraço, valeu!